Em toda casa onde entrardes, falem primeiro, paz de Deus seja nesta casa, receba a saudação da Igreja do Senhor, porque Jesus começou essa campanha no primeiro século e parece que a igreja parou de levar essa mensagem de casa em casa, mas nós recebemos e vimos, fomos treinados nesse campo e nós estamos indo de casa em casa. E já temos mais de 20 casas aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde estamos levando dessas casas para outras famílias. E olha, tem muita coisa boa acontecendo quando nós declaramos paz seja em sua casa. E é o que estamos fazendo agora, declarando para você, diga amém, e você assim recebe. Obrigado a você que já se inscreveu em nosso canal. Esse canal não é de uma igreja, ele não é só de uma igreja, não é só de uma comunidade, ele é de Deus, para Deus e para levar a palavra santa e viva, sagrada para os corações. Direto ao assunto, vamos para o livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Abra sua Bíblia e leia esse texto lindo da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Zacarias, capítulo 4, verso 6, diz assim: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida e da minha casa, na vida e na casa dos meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus, amém e amém. Título que escolhemos para esse texto: Filhos de paz resolvem tudo pelo Espírito Santo de Deus. É verdade. Filhos de paz não tentam resolver nada pela força, nem pela violência, porque eles já sabem que isso não vai resolver. Pelo contrário, violência gera violência. Resolver pela força vai quebrar. É o relacionamento conjugal, é o relacionamento com os filhos, é o relacionamento no trabalho. Tudo com violência, ao invés de melhorar, piora. Então, pelo Espírito do Senhor, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Filhos de pais aprenderam isso. Filhos de pais sabem disso. Se um filho de pais agir pela violência, ele já sabe porque ele foi avisado. A palavra do Senhor avisou. Os apóstolos esperavam um Jesus político, revolucionário. Eles achavam que quando Jesus chegasse ia resolver tudo pela força e pela violência. Jesus seria o comandante de um exército, montaria num cavalo, no melhor cavalo do mundo daquele tempo, e com a espada de fogo iria destruindo os impérios do mundo. E tanto que após a morte de Jesus, alguns discípulos, eles lamentando, chorando, disseram: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Isso está em Lucas 24, 21. O clima era de angústia, frustração, tragédia e desespero. A vida tinha perdido sentido e propósito para aqueles discípulos. Porque eles esqueceram desse texto aqui de Zacarias. Eles conheciam esse texto. Eles tinham essa Bíblia. A Bíblia que eles usavam era a Bíblia, o Antigo Testamento. Então, como é que se consegue esquecer um texto? O texto diz aqui: esta é a palavra do Senhor, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Anotamos 3 lições desse texto e desse assunto para a nossa vida. Primeira lição: os assuntos de Deus não se resolvem pela força humana. Claro, está bem claro, é o que o texto está dizendo. Mas eu quero trazer, eu repeti essa frase, estou repetindo, enfatizando essa frase, porque eu quero lembrar o exemplo de Josué. Josué na guerra contra uma cidade chamada Ai. E Josué viu que era pouca gente naquela cidade e disse assim: não vamos precisar mandar muitos soldados, porque era um tempo de guerra, e foi o povo de Ai que declarou guerra contra Josué e contra o povo de Deus, e eles estavam
conquistando aquelas terras que eram dos seus antepassados, mas aquele povo tinha ocupado as terras, não queria sair, e não queria sair pela negociação diplomática, e aí criaram guerra. E aí vem a força e a violência. E Josué, que também ainda não tinha entendido que as coisas de Deus se resolvem pelo Espírito, falou assim: olha, isso aqui vai ser tão fácil que nós não precisamos nem mandar tantos soldados. Você pode ver aí Josué capítulo 7. Josué enviou de Jericó alguns dos seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem aí, uma vez que eles são tão poucos, e também não precisa cansar todos os soldados, todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros. E aí o texto, no verso de número 4, diz: mas eles fugiram de diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras, e mataram 36 soldados de Josué, que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, quando nós não consultamos ao Senhor e entramos em guerra corporal, em guerra armada, bélica, nós perdemos. Todo mundo perde. Porque na guerra não tem vencedor. Todo mundo é perdedor. Tanto quem declara guerra quanto aquele que aceita a declaração de guerra. A segunda lição que anotamos: os assuntos de Deus não se resolvem pela violência. Está no texto. O nosso texto diz: não por força nem por violência. Então, os assuntos de Deus não se resolvem por meio da violência. E aí, mais um exemplo. Estou repetindo essa frase para citar o exemplo agora dos discípulos de Jesus, com Jesus, numa região chamada Samaria. Essa história está em Lucas capítulo 9, 54 e 55. Os discípulos Tiago e João, veja bem, Tiago e João, 2 discípulos, aquele que recostado assim no peito de Jesus era o João. Tiago, também muito próximo de Jesus. Um dos que estavam sempre nas montanhas, orando e no trabalho, Pedro, Tiago e João, eram os 3 principais. Mas um dia eles disseram assim: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Ué, mas que história é essa, gente? Por que será que Pedro, Tiago e João quiseram orar e pedindo permissão a Jesus para orar, para que descesse fogo do céu sobre gente, sobre pessoas? Será que Jesus vai concordar com isso? Por que será que eles pediram a Jesus para orar para que matasse todo aquele povo? Porque aquele povo não conhecia o Senhor, não conhecia Jesus. E Jesus, os discípulos, estavam passando ali naquela região e precisavam passar por dentro daquelas terras, daquelas propriedades. Mas eles só permitiam passar quem eles queriam. Eles eram samaritanos. Havia uma briga entre judeus e samaritanos. Eles não se falavam, não se comunicavam. Viram pela aparência que Jesus e os discípulos eram judeus. Fecharam o portão das terras para que não passasse por ali. Tinha que dar uma volta muito grande para ir para o lugar onde Jesus queria. E aí os discípulos, Tiago e João, com raiva, porque eles não deixaram passar, pediram permissão a Jesus para orar, para que descesse fogo do céu para consumir aquelas cidades, aquele povo. Será que Jesus vai concordar com isso? Lucas 9, 55, Jesus, voltando para eles, repreendeu-os e disse: vocês não sabem de que espírito sois. E aí nós vamos para Zacarias 4, 6. Não por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Nesse momento,
Os discípulos não sabiam ainda, não conheciam o Espírito Santo de Deus. E aí, claro, Jesus não concordou com isso, tiveram que dar uma volta muito grande, viajar não sei mais quantos dias para chegar onde eles queriam. Mas o povo ficou lá, todo mundo vivo, e não houve problema nenhum. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aliás, depois é plantada uma igreja lá em Samaria. Você sabia disso? É verdade. Uma mulher se converte lá a Jesus, a mulher lá do poço, lembra? E ali a coisa cresce, muita gente vem para conhecer Jesus. Terceira e última lição do texto: os assuntos de Deus são resolvidos por meio do Espírito Santo de Deus. Está claro no texto. E aí eu quero trazer o exemplo é o Novo Testamento todo. Porque a Bíblia toda tem exemplos de como o Espírito Santo é quem resolve. Você vê Gênesis, por exemplo. Capítulo 1, verso 2, diz que o Espírito de Deus já pairava sobre a face do abismo, sobre o caos. Um teólogo, o pastor Billy Graham, cita esse teólogo, e ele concorda com isso, que é como se o Espírito Santo estivesse chocando o habitat onde nós estaríamos vivendo. Estamos vivendo hoje. Então o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, porque quando o céu e a terra foram criados, a terra era como um buraco, um caos. Não tinha nada formado ainda. E precisava formar árvores, plantas e animais e tudo mais, toda essa riqueza que tem na terra para a nossa sobrevivência. Só tem aqui. Já procuraram em tudo quanto é planeta do mundo, não tem as mesmas condições de sobrevida que tem aqui. E o que está dificultando aqui é o próprio homem depredando o habitat que o Espírito Santo chocou e preparou para nós. E assim a Bíblia toda, o Espírito Santo aparece gerando, criando, libertando, curando, dirigindo, orientando, evitando violência, evitando males. O Velho Testamento todo, quando a lei era a lei do mais forte, houve casos de haver vitória para o povo de Deus, que não era povo de guerra, sem nenhum soldado precisar levantar ou puxar uma espada. Aí quando chega no Novo Testamento, diz que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. No batismo, o Espírito Santo se manifestou em forma corpórea de pomba. Todos os milagres realizados por Jesus foi pelo Espírito Santo. Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo. E ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, na pessoa do Espírito Santo. Todos os assuntos da igreja primitiva, a criação das igrejas em Jerusalém, em Antioquia, as igrejas da Ásia, foram criadas, plantadas pelo Espírito Santo. E aí chega até nós hoje. A Igreja Batista Casa de Paz foi plantada aqui no coração da cidade do Rio de Janeiro pelo Espírito Santo, dia 14 de maio de 2022. E ela cresce. Já temos, toda semana, abrimos mais casas, pessoas, famílias pedem para nós começarmos uma reunião de oração em casa. Em casa e no templo. Você é o nosso convidado especial. Agora mesmo, às 18 horas, estamos reunidos. Nosso segundo culto. Temos 2 cultos aos domingos, às 9h30 da manhã e 18 horas. Domingo à noite é mais cedo. E às quintas-feiras, 19 horas, você é o nosso convidado especial. E nas casas, todos os dias. Tem dia que tem 3 reuniões, uma em cada casa, próxima uma da outra. Saímos de uma casa, vamos para outra. Tem sido uma bênção. Porque o Espírito Santo é o dirigente, é o guia desse trabalho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e do mar. O Senhor é o Criador da Igreja Batista Casa de Paz, que está agora fazendo esse apelo através do profeta Zacarias. Que tudo na vida da igreja, na vida da cidade do Rio de Janeiro, da nossa casa, da minha casa, da casa do meu irmão,
será resolvido pelo Espírito Santo de Deus. Vamos tirar todas as armas físicas, vamos tirar, vamos enterrar, vamos nos desligar de armas físicas, porque nós já sabemos que elas não resolvem. Mas vamos ser guiados, vamos deixar que o Espírito Santo guie nosso pensar, nosso falar e o nosso agir, para que tenhamos a vitória em tantas lutas, tantos desafios, e que nossos filhos enfrentam, nossas casas, nossa família, nossa cidade, nosso país, nosso planeta. Pedimos também saúde para tantos enfermos, de acordo com a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Pedimos portas de emprego abertas para os desempregados. Pedimos pela compra do imóvel da nossa igreja. Abençoa, Senhor, resolve isso, Espírito Santo. Toma conta desse processo, Espírito Santo de Deus. E pedimos um avivamento teu, Espírito Santo. Oramos a ti agora por um avivamento que venha encher esse novo templo, que é o dobro do que estamos, e não está cabendo mais. E nós queremos agora que o novo templo também cresça em número e também em santidade. Então pedimos esse avivamento do Espírito Santo para a nossa igreja e para todas as igrejas aqui da nossa cidade e do mundo. Oramos a Deus o Pai na virtude do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, e todos digam amém, amém. Chegando ao final da nossa segunda reunião deste domingo do Senhor, não fique triste, porque daqui a 2 dias tem live com a missionária Eneida Pimentel Mendes, seu nosso convidado especial, todas as terças-feiras, 19 horas, encontro com ela ao vivo e a cores. Tem sido uma bênção, é uma reunião para a família, é uma reunião para um pequeno grupo, e você pode usar e pode convidar seus amigos, seus vizinhos, para participar na liderança da missionária Eneida Pimentel. Não saia daí que tem uma bênção para você. Nosso pedido a você que se inscreva, compartilhe o link, mande para todo mundo, clique nas atualizações, deixe seu like. Nós precisamos pedir sempre isso e agradecer carinhosamente, porque sempre que pedimos, alguém se inscreve e faz aquilo que estamos pedindo. Agradecemos de coração. Abra seu coração e receba a bênção. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.